Nós estamos falando sobre dons espirituais. Daqui a pouco nós vamos fazer uma conexão dos dons espirituais e da ordem no culto. Mas já tem duas perguntas aqui e eu já vou fazer aqui a primeira para o irmão Cicinho, né? A gente tem um roteiro, mas nada que a gente não possa fugir um pouco dele, porque o que é perguntado também está dentro do tema. Primeira pergunta, irmão Flávio Luiz. Ele perguntou o seguinte: sobre os dons espirituais. Já tem pessoas predestinadas para os dons específicos, ou qualquer pessoa que buscar a certeza receber. Exemplo: se eu desejar o dom de discernimento de espíritos e eu buscar ele, é certeza eu receber, ou eu posso estar predestinado a receber de Deus outro dom? Antes, deixa eu mandar aí a paz do Senhor, meu abraço, irmão Flávio, né? Irmãozão da gente aí. Paz do Senhor, presbítero Flávio, Deus abençoe. Só não é muito amigável essa pergunta aí que você mandou, né? Meus irmãos, essa é uma pergunta muito interessante, né? Pelo que eu entendi, a pergunta é: eu estou predestinado a receber o dom, ou eu posso buscar o dom que eu quiser, né? Exato. Mais ou menos isso, né? Ou se eu buscar um dom X, eu não vou receber porque já tem um dom Y me aguardando. Pronto. A gente já aproveita para explicar a diferença entre dons e ministérios. Os dons espirituais, eles são concedidos a todo cristão. Se você é crente, irmão, se você é corpo de Cristo, logo esses dons são para você, os dons espirituais. Inclusive, quando a gente pega, por exemplo, o dom de profecia, a Bíblia vai dizer que todos podem profetizar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele gostaria que todos profetizassem, assim como falassem línguas. Tá? E quando você lê 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vai dizer que todos podem profetizar, um depois do outro, para não ter bagunça. Mas se for uma coisa ordenada, todos podem profetizar. Então esses são os dons espirituais. Já os dons ministeriais, os ministérios, eles são um pouco diferentes, porque quando se trata de ministério, aí se trata de pessoas específicas que Deus levanta para exercer esse ministério na igreja. Que para exercer esses ministérios, você precisa dos dons. Eu não sei se eu estou simplificando ou estou complicando. Mas olha só, você pode ter um dom ou mais de um dom e não ter ministério. Você pode falar a língua, você pode ter o dom da profecia, mas você não pode ter um ministério. Como pastor, como mestre, o ministério de profeta, de apóstolo, né? Que está lá em Efésios 4, versículo 11. Doutor, né? Doutor, né? Então você pode ter dom ou dons e não ter ministério. Agora, é impossível você ter ministério e não ter dons, porque para você exercer esse ministério, você vai precisar desses dons. Né? Então, mas deixa eu ser mais específico. Eu já estou predestinado a receber um dom? Eu acredito que na onisciência de Deus, ele já tem tudo programado, né? Eu acredito assim, né? Mas é como a gente falou agora há pouco, isso não impede que eu busque um dom. Até porque, se de repente eu sou despertado para buscar determinado dom, de repente isso já seja, né, um sinal daquilo que Deus já colocou no meu coração. Né? Por que será que eu estou sendo despertado a buscar determinado dom? Será que essa não é a vontade de Deus? Agora, o que a gente vê muitas vezes é imaturidade, onde muitas vezes o crente imaturo, ele pode querer buscar determinado dom porque ele viu alguém exercendo e achou bonito, né? Achou bonito, achou bacana, e de repente, principalmente dom de profecia, né? Porque hoje, infelizmente, o profeta, ele é tido como uma coisa especial, né? É o profeta, né? É o homem de Deus, né? E às vezes o próprio profeta, ele se envaidece com isso, né? E ele vai se comportar dessa maneira. E aí isso é ruim demais, porque acaba passando uma ideia para os menos entendidos de que dom é status.
Né? E aí, de repente, tu viu o cara profetizar e o cara é tratado assim, ou eu quero isso aí também. Né? Então, eu vou buscar isso aqui porque eu quero. Só que você pode estar buscando um dom pela motivação errada. Então, o que é que eu aconselho? Que você busque primeiro a vontade de Deus. Aliás, esse é um princípio para toda maneira de orar. Quando Jesus ensinou a gente a orar, ele disse assim, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, ao orarmos, seja lá em que área for, irmãos, é imprescindível que a gente busque saber qual é a vontade de Deus, porque se a gente não orar de acordo com a vontade de Deus, eu posso orar cheio de fé, eu vou receber uma coisa que Deus não quer. Então, eu acredito que na onisciência de Deus, na sua grande onisciência, ele sabe de todas as coisas, né? Ninguém melhor para saber onde nós nos encaixamos, ninguém melhor para saber qual é o dom que encaixa melhor com a gente, né? do que ele. Agora, por outro lado, isso não impede que eu busque. Eu tenho vontade, não, irmão, eu tenho vontade de interpretar a língua. A Bíblia manda a gente buscar, né? Então, você tem vontade de determinado dom, busca a Deus. Nessa busca, o Espírito Santo, que é quem concede o dom, ele também orienta você. O que você não pode fazer é deixar de buscar.